Renda variável é todo tipo de investimento que a gente não se sabe um resultado final em um determinado período. Ela pode se valorizar ou então pode até se desvalorizar. A gente pode ter até prejuízo em uma renda variável, como o nome já diz. Nós partimos para a renda variável para ter uma maior valorização do nosso capital, mas com isso também temos maior risco. No mercado tudo é prêmio de risco. Se você está buscando uma maior valorização, você tem um risco maior. Se você vai para a renda fixa, que você não tem risco, tem um risco bem pequeno, então você está tendo uma valorização menor. Então o prêmio de risco seu é menor. Quando a gente compara a renda variável com a renda fixa, nós podemos encontrar numa renda variável uma valorização maior. Por isso a gente tem maior risco. Quando a gente fala em renda fixa, a gente tem uma valorização menor, porém sem risco. Então, nosso risco está menor. O prêmio de risco é baixo na renda fixa. Por isso, a valorização, o rendimento é menor. Uns exemplos de renda variável são as ações, fundos de investimentos, moedas, ouro, índices, opções. Também a gente pode considerar como renda variável, criptomoedas, tá? Então esses são alguns exemplos de renda variável. Mas aqui no curso, especificamente, vamos falar sobre ações e opções. Falando em prêmio de risco, então, se você vai para uma renda fixa, que você tem um rendimento de 10% ao ano, e você consegue aqui na renda variável, por exemplo, um rendimento de 30% ao ano. Se a gente comparar 30% da renda variável com 10% da renda fixa, dá uma diferença de 20%. Então, esse 20% é o nosso prêmio de risco. É o que a gente está correndo de risco para ter uma maior valorização. A gente sai da renda fixa que nos dá 10% para uma renda variável que pode nos dar 30%. Então, o nosso prêmio de risco fica em 20%. Essa é a definição de prêmio de risco no mercado de renda variável. Então, renda variável nada mais é que o investimento que você não se sabe o resultado final em um determinado período. Você, por exemplo, compra uma ação a R$10. Você não sabe se daqui 6 meses essa ação está valendo 12, 15, 20 reais, por exemplo. Ou então pode ter se desvalorizado. Ela pode estar valendo 8, 5 reais, tá? Então, por isso o nome de renda variável. A gente não se sabe o resultado em um determinado período. Porém, aqui nas opções, a gente consegue fazer muitas operações com risco baixíssimo, ou então algumas operações com risco zero, que nós chamamos também de operações de renda fixa, onde a gente consegue uma valorização bem maior que a nossa renda fixa que a gente tem no Brasil e sem risco também. Então a gente fala que operações sem risco, operações de renda fixa, que a gente pode conseguir 2, 3, 5% ao mês, sendo que na renda fixa comum que a gente vai fazer em um CDB, por exemplo, ou no Tesouro Direto, a gente vai conseguir uma valorização de 0,77, no máximo 1% ao mês. Nas opções, nós temos operações de renda fixa que pode nos dar 2, 3, até 5%. Isso fazendo operações estruturadas com opções. A gente consegue uma maior valorização. Para a renda fixa, nós vamos utilizar apenas aquelas que nos servem de garantia para as nossas operações. Ao invés de deixar nosso dinheiro parado na conta, nós vamos colocar em um título de renda fixa com liquidez diária que a gente pode sacar a qualquer momento e vamos alocar esse título em garantia para nossas operações em opções. Com isso, nosso dinheiro está rendendo 2 vezes. Ele está rendendo na renda fixa e a gente faz operações com opções colocando esse título como garantia, tá? Então a gente vai, por exemplo, colocar em um CDB que nos paga 0,77 ou 0,8 ao mês. A gente aloca nosso dinheiro nesse produto, deixa ele como garantia, entra em contato com o nosso assessor, ele vai colocar esse produto em garantia e nós vamos usar essa garantia para fazer as nossas operações com opções.
Com isso, a gente evita a chamada de margem. O que é a chamada de margem? Quando você faz operações com opções, operações descobertas principalmente, ela retém um pedaço do nosso capital, segura para garantir a operação. Caso a operação venha a dar errado e o investidor não encerre essa operação, tem essa chamada de margem para garantir essa operação. Então, para evitar essa chamada de margem, nós vamos alocar o nosso capital em uma renda fixa de liquidez diária e colocar como garantia para as nossas operações. Com isso, a gente está evitando a chamada de margem, é aquele desconto do saldo da nossa conta. Quando a gente encerra a operação, essa chamada de margem é devolvida ao nosso saldo. É apenas para garantir a operação. Quando ela é encerrada, há a devolução de chamada de margem. Para a gente achar os títulos de renda fixa que servem como garantia e os títulos que também têm liquidez diária, nós vamos entrar em contato com o nosso assessor da XP e pedir para ele nos passar quais os produtos disponíveis, aqueles que têm liquidez diária, que a gente pode sacar a qualquer momento, quando a gente precisa liberar nosso dinheiro para comprar uma ação, por exemplo, ou fazer uma nova operação. Então tem que ser um título de liquidez diária. E também os títulos que servem como garantia para as nossas operações. Então eles vão passar para a gente uma relação, quais os produtos disponíveis que são de liquidez diária e também servem como garantia. Nesses títulos vamos dar mais prioridade aos CDB, que é os que a gente encontra de liquidez diária, os mais fácil encontrado, que nos dá a liquidez diária e servem como garantia para nossas operações em opções. Também temos o Tesouro Selic, ele também serve como garantia e também é de liquidez diária, tá? Mas a gente vai comparar a rentabilidade entre um CDB e o Tesouro Selic. Mas antes de entrar em um produto de renda fixa, vamos conversar com o nosso assessor e tirar as dúvidas se esse produto é sim de liquidez diária e serve como garantia para as nossas operações.